Esperança na casa, há perdão na casa, reunidos juntos nosso encontro é casa de Deus Pai. Bom dia, bom dia, bom dia. Há perdão na casa, há esperança na casa, reunidos nosso encontro é casa de Deus Pai. Bom dia, meus amigos. Tava aqui cantando a música. Há perdão na casa, há recomeço na casa. Gente, há recomeço na casa, há esperança na casa. Quando estamos juntos, o nosso encontro é casa de Deus Pai. Bom dia, bora viver mais um dia que o Senhor já fez. Hoje aconteceu algo incrível, não sei explicar. Acordei mais bonita do que dias normais. Por um momento passou na minha cabeça assim, acho que não vou passar nem filtro solar hoje. Hoje eu acordei bonitona, gente, pode reparar. Bom dia galera. Bom dia Maísa, Deus abençoe. Bom dia Pati. Bom dia meu pastor. Bom dia Jojo, bom dia Cacauzinha. Bom dia Bela linda. Bom dia, meu momô. Te amo, Bebela. Acordei, pastor. Não sei explicar, não, mas eu acordei hoje mais bonita que os outros dias. Não que os outros dias eu tenha acordado feia. Bora estudar Provérbios capítulo 9. Bora viver mais um dia na presença do Pai. Bora receber aquilo que Deus tem para nos entregar nesta manhã. Bom dia, tia Janinha, que felicidade ter você aqui com a gente. Bom dia, Soninha. Nós vamos hoje estudar Provérbios capítulo 9. Já pega aí seu caderninho de anotação, abre a sua Bíblia aí para você acompanhar. Eu sei que é gostoso quando a gente estuda a Bíblia como uma pessoa, mas quando você lê, quando você tem um tempo na palavra, a sós com ela, a palavra ela transforma. Então, que você possa ser transformado nessa manhã. Que bom, Marília, eu fico feliz. Bora acompanhar, hein, viu, Marília? Ainda tem uma caminhada pela frente. Esteja com a gente todos os dias, 6h30. Bom dia, Cris. Vamos orar? Feche seu olho aí. Deus, nessa manhã, nós te damos graça, nessa manhã, nós te rendemos toda a adoração e dizemos que o Senhor é bom. Papai, obrigado por ser o Senhor, Deus. Tinha que ser você, Pai, tinha que ser você. Muito obrigado. Pai, nesta manhã eu te agradeço pela minha beleza, eu te agradeço pela minha alegria, eu te agradeço pela vida do meu irmão, eu te agradeço pela essência de Deus que há na vida do meu irmão, eu te agradeço pela beleza dele, pela alegria do Senhor que está sobre ele. Pai, como nós te amamos, como nós queremos nessa manhã te engrandecer, nós queremos nessa manhã aprender um pouco mais com o Senhor, nós queremos gritar bem alto para que a sabedoria possa nos encontrar. Pai amado, nos conduza na tua palavra, nos leva na verdade, nos leva num caminho reto, papai. E eu oro hoje, Deus, que essa palavra ela possa chegar àqueles que precisam nesta manhã. Eu oro, Pai amado, para que o Senhor mesmo levante amantes da tua palavra, pessoas, meu Deus, que vão se render totalmente aos teus mandamentos, se render totalmente às tuas ordenanças, Pai. Nesta manhã, aviva a tua igreja, nesta manhã, Pai, eu oro para que a tua igreja desperte, Pai, e ela vá para a tua palavra. Eu oro pela vida de cada adolescente que ainda está dormindo, Pai. Acorda esses meninos para que eles possam reconhecer quem tu és e manifestar Cristo nesta terra. Eu oro para que o dia do meu irmão seja abençoado. Eu oro para que a presença, Pai, essa presença que eu tô sentindo aqui de casa, Pai, essa presença invada cada coração, Papai. Eu oro para que essa presença seja real em cada vida, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nos dá discernimento daquilo que o Senhor tem para revelar nesta manhã. Não me deixa falar de mim mesmo, mas que o Senhor possa, meu Deus, usar a minha boca, porque eu reconheço, Pai, que eu sou apenas um instrumento do Senhor. Eu sou apenas um vaso sendo usado pelo olheiro, Pai. Muito obrigado, Deus, muito obrigado. Nós te agradecemos por essa porção nessa manhã em nome de Jesus. A igreja diz
Amém. Amém, amém, amém. Deus abençoe o seu dia, que você possa receber tudo aquilo que Deus tem para nos entregar nesta manhã. Pega aí seu caderno devocional, para você anotar suas coisas. Provérbios, capítulo 9. E eu quero começar ilustrando aqui, eu vou colocar aqui, com a vida de Paulo. Envia aí, coloca os aviãozinhos, dispara os aviãozinhos para quem precisa ouvir essa palavra, para que nós possamos estar juntos. Se você tem um cafezinho aí, põe seu cafezinho aí do lado, vai tomando um café. Se você está indo para o trabalho, já vai concentrando, falando: Deus, eu quero fazer a diferença onde eu chegar hoje, quero aplicar a sua palavra em nome de Jesus. O título do Provérbios de hoje é O Caminho da Sabedoria. E qual que é esse caminho, hein? O que a sabedoria ela tem para nos mostrar? Qual caminho nós devemos entrar? Eu vou começar contando aqui a história de Paulo. Paulo ou Saulo de Tarso. Paulo, ele era fariseu, um menino criado como fariseu, os seus pais eram fariseus, e os fariseus naquela época eram um povo que guardava a lei. Deus, ele deu a lei lá para Moisés, deu os testamentos e mandamentos, e aí o fariseu levanta porque eles acreditavam que por desobediência as pessoas eram perdidas, elas se perdiam no caminho por desobediência à palavra de Deus. Então os fariseus, eles crescem um povo guardando a lei, um povo muito religioso, que não queria que a palavra de Deus fosse distorcida. Então eles estudavam muito, eles aprendiam muito. Para uma pessoa ser fariseu, ela tinha que ter decorado todo o Velho Testamento. Então, as crianças, eu creio que os pais já cobravam muito. Naquela época, para você ser alguém, ser o público mais desejado, o público que as pessoas mais queriam chegar era ser fariseu. Mas o fariseu, ele estudava demais. Então, entrava numa sala, eu vou supor aqui, 10 pessoas, ou 30 pessoas, e no final só podia entrar 3, e desses 3 selecionava um se tornava fariseu, mas todos passavam pelo aquele processo. Bom dia, Daninha, tô muito feliz, viu, que você tá aqui com a gente, Deus te abençoa. Os fariseus, então todos eles tinham um conhecimento muito grande das leis de Deus. Pensa, você chegar numa prova e ter que decorar todo o Velho Testamento. Gente, Velho Testamento, nós estamos falando aqui de Gênesis até Malaquias. É isso mesmo? Depois eu tô falando heresia aí. De Gênesis até Malaquias, antes de Mateus. Então, eles eram um povo que aprendia tudo que estava na lei. É isso mesmo. Até Malaquias. Eles aprendiam toda a lei. E eles eram um povo que era muito empenhado em colocar um peso muito grande nas pessoas, do tipo, você tem que fazer. Jesus, ele vai contar ali um momento em que chega um fariseu para orar e um publicano, uma pessoa que não tinha nome na sociedade. E o fariseu chega diante de Deus e começa a falar assim: ah, muito obrigada, Deus, muito obrigada porque eu não tenho pecado, muito obrigada porque eu sou bom e que é isso, aquilo, outro. O ego do fariseu falava, porque ele era um homem que sabia toda a lei e ele se julgou justo. E o publicano ora e fala assim: Deus, perdoa os meus pecados, pobre de mim que sou falho, pobre de mim que sou pecador. A oração do fariseu era cheia de soberba. E quantos fariseus nós carregamos no nosso meio no dia de hoje? Pessoas que carregam um conhecimento absurdo, mas elas não conseguem chegar diante de Deus com o coração arrependido. Coitados de nós. Pobres de nós se não fosse o Senhor, pobres de nós se não fossem as misericórdias do nosso Pai que se renovasse nessa manhã, estaríamos completamente perdidos e destinados ao inferno. Mas glória a Deus, glória a Jesus, Ele enviou seu Filho e nós somos reconciliados com o Pai. Então nessa manhã você pode ser liberto, livre do inferno, quando você faz a oração dizendo: Cristo, Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Eu reconheço que meu coração é ruim, que eu sou pecador e que eu preciso do Senhor, eu preciso correr para a tua cruz. E Paulo, ele era essa pessoa. Paulo, ele era fariseu, uma pessoa que guardava a lei, que mandava a lei, mas o problema do fariseu é que ele não conseguia aplicar, ele não aplicava, mas ele cobrava e colocava um peso
nos outros. Eles tinham mais de 613 regras, e regras que eles colocavam sobre as pessoas, mas eles não conseguiam fazer. É bem aquela palavra do tipo, faça o que eu tô te falando, mas não faça o que eu falo. Ou não faça o que eu tô te falando, mas não faça o que eu falo. Jesus, ele vem ensinando completamente diferente. Lucas capítulo 1 vai dizer que ele registrou tudo aquilo que Jesus passou a ensinar, a fazer e a ensinar. Primeiro Jesus fazia e depois ele ensinava. O bom líder vai ser aquele que vai fazer primeiro, mostrando como se faz, e depois ele começa a ensinar com os exemplos práticos, exemplos que ele consegue fazer. E Paulo, ele perseguia os cristãos. Paulo, ele queria tanto guardar a lei que ele achava que o cristianismo, que os cristãos, era uma ofensa à palavra de Deus. Eles estavam completamente errados. Os judeus não acreditavam que Cristo tinha vindo naquele momento. Então ele queria exterminar a igreja de Cristo, porque eles começavam a pregar. Eles começaram a pregar uma graça, eles começaram a pregar que Jesus veio para libertar. Eles falaram que existia uma vida após a morte e que você poderia um dia ter um encontro com Deus. Os fariseus não acreditavam nessa conversão, né? Nesse caminhar cristão. E por isso eles matavam todos os cristãos. E teve um determinado momento da sua vida que Saulo, ele ainda era Saulo, ele conseguiu uma carta de autorização para perseguir os cristãos que estavam em Damasco. E a palavra diz que quando ele estava ali no caminho de Damasco, um clarão, uma luz do alto falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aquele homem ficou doido. Aquele homem queria saber que voz que era aquela que estava falando com ele. E a voz falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu creio que a obediência de Paulo era tamanha, era tão grande, que ele só queria chegar no objetivo dele. Ele só queria chegar na cidade que ele foi destinado a ir, para exterminar os cristãos, para cumprir aquilo que ele precisava fazer. Só que no caminho, uma voz barra o chamado dele. Muitos de nós temos essa voz um dia gritando na nossa cabeça: Raira, Raira, volta, filha. Existe um caminho melhor. Não vá para um caminho de morte, porque eu te resgatei. Eu paguei alto preço pela sua vida e eu quero todos os dias caminhar com você, te instruindo em graça, em sabedoria e em amor. Assim como Paulo, Cristo anseia esse encontro com todos nós, todos os dias. E aí Saulo fica doido, ele fala: quem é você? Que voz que é essa? E ele fala assim: eu sou Jesus, o Nazareno. Jesus, aquele que você persegue. Eu sou Jesus, aquele que você não acredita. E ali a palavra diz que Saulo ficou cego. Deus muda seu nome, coloca Paulo. E ali, naquele momento, ele passa por um processo, ele fica 3 dias cego. Ele vai parar na casa de uma pessoa que já tinha uma revelação de que ele teria esse encontro com Jesus. Ele recebeu orientações de como ele deveria viver a partir daquele momento. Mas eu imagino quantas muralhas caíram dentro de Paulo. Quantos paradigmas, quanta religiosidade foi quebrada dentro dele no momento em que ele descobriu que tudo aquilo que ele tinha aprendido durante a sua vida toda não ia mais prevalecer. Porque ele ia caminhar debaixo de uma nova doutrina, ele ia caminhar debaixo de uma nova ordenança. E a ordenança era: ame a Deus de todo o seu coração e ame o seu próximo como a ti mesmo. Ame o seu próximo na medida que você foi amado, Paulo. Por que eu trouxe essa história? Porque nós estamos estudando Provérbios. E Provérbios é um livro que nos ensina muito. Provérbios é um livro que vai chamar o conhecimento à frente, vai chamar a inteligência, vai chamar a interpretação. E o problema é quando a gente começa a se encher, a ter esse conhecimento vasto, mas nós não conseguimos receber a sabedoria, o discernimento para compreender todas essas palavras. Um fariseu, ele tinha um conhecimento absurdo. Ele falava a Bíblia, o Velho Testamento, porque na época ainda não tinha o Novo Testamento. Ele falava o Velho Testamento assim, ó. Um fariseu contava.
E no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, se movia sobre a face das águas. Ele falava tudo isso, porém ele não tinha consciência de que no princípio criou Deus. Opa, existe um Deus, Criador dos céus e da terra, ou seja, existe um Deus com todo poder. O fariseu, ele não fazia essa assimilação. Ele sabia disso aqui, ó, da letra, mas ele não trazia esse entendimento para dentro do coração. Nesta manhã eu quero te falar, existe um caminho para a sabedoria, porém não vale nada o conhecimento sem o entendimento, sem o discernimento. E eu quero te dizer que esse discernimento que nós estamos tanto procurando, esse temor do Senhor que nós queremos alcançar no final de Provérbios, ele só vem com a ajuda do Espírito Santo. Mas, Raira, quem que é o Espírito Santo? Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, e Jesus falou que quando ele subisse aos céus, ele enviaria outro, o Consolador, para que estivesse conosco todos os dias. O Espírito Santo é aquela voz que fala dentro de nós assim, quando a gente fala mentira. Você não precisava ter falado essa mentira. Você não precisava ter cometido esse erro. Você não precisava ter olhado para essa mulher. Você não precisava ter tramado esse golpe para essa pessoa. O Espírito Santo é uma voz que grita dentro de nós, nos mostrando o caminho certo. Só Ele pode nos dar sabedoria, só Ele pode nos dar esse discernimento na palavra. Então, nesta manhã, eu quero que o Espírito Santo possa mesmo te convencer daquilo que é certo e daquilo que é errado. Que nós não venhamos ser fariseus, mas que possamos mesmo alcançar um coração aí convertido no Senhor. Um coração com mudança de rota, entendendo a graça transformadora de Cristo. Eu não acredito numa graça onde você pode fazer tudo aquilo que você quiser. Vai ter muitas pessoas pregando que Jesus veio para te libertar do pecado e que a partir de hoje é só você entregar a sua vida para Ele e pronto, acabou. Antes, a lei falava assim, aquele que se deitar com uma mulher, esse comete adultério. Mas quando Jesus vem e a graça chega, Ele vai falar assim, aquele que olhar para uma mulher e desejá-la, esse já cometeu adultério. Muitos vão dizer que a graça ela facilita, mas a graça ela sobe o padrão da lei. No passado, tudo que você fazia tinha que ser consumado. Hoje, se você traz no seu pensamento, vai acontecer. A Bíblia vai dizer que se o seu olho, se aquilo que você vê te faz pecar, arranque ele, corta a mão. Mais vale chegar no céu sem um olho, sem uma mão, do que você ir para o inferno com o corpo inteiro. Nosso coração é mau e precisa ser regenerado todos os dias, enxertado no corpo de Cristo, enxertado na videira verdadeira, que é o Senhor. Então vamos ler o que diz lá em Provérbios capítulo 9. A sabedoria construiu sua casa e ergueu as suas 7 colunas, ou seja, estabeleceu pilares. Tem fundamento, né? Honestidade, verdade, sinceridade. Preparou um grande banquete, misturou os vinhos e arrumou a mesa. Enviou suas servas para convidarem a todos. Do ponto mais alto da cidade, ela clama: venham à minha casa, todos os ingênuos e os que não têm juízo. Ela diz: venha, coma do meu banquete e bebam do meu vinho que eu misturei. Deixem a sua ingenuidade para trás e vivam. Andem pelo caminho do discernimento. Quem repreende o zombador recebe insulto como resposta, e quem corrige o perverso prejudica a si mesmo. Não se dê o trabalho de repreender o zombador, pois ele o odiará. Repreenda, porém, o sábio, e ele o amará. Esse início aqui de Provérbios vai falar muito sobre a sabedoria, preparar um banquete e te chamar para sentar à mesa. E ela chama quem? Ela chama os que não têm juízo, ela chama os ingênuos, para que possa conhecer uma verdade. Sabe? A sabedoria, ela grita o tempo todo, porque ela quer nos resgatar do lugar que nós estamos. Quantas vezes nós tomamos uma decisão
não por falta de conhecimento, mas por não ter discernimento do certo ou do errado. Nós acabamos entrando por caminhos onde o Senhor não tinha para nós e permanecemos todos os dias caminhando em direção a uma morte por não se assentar à mesa com a sabedoria. Porém, quando nós chamamos a sabedoria para sentar à mesa, tratamos ela como um membro da nossa família, falamos que a sabedoria é a nossa irmã, nós almoçamos com a sabedoria, nós jantamos com a sabedoria, nós vamos para o trabalho com a sabedoria, porque ela tem prazer em nos ensinar e nos mostrar o caminho que é certo. Então, nessa manhã, receba esse convite da sabedoria, assente-se à mesa com ela. Todos os dias pela manhã, você tem a oportunidade de começar o seu dia entregando a sua primícia a Deus. Falando, Pai, eu quero te conhecer mais nesta manhã. Nesta manhã, eu entrego todo o meu cronograma, eu entrego toda a minha agenda ao Senhor e eu te peço, Pai, opera um milagre em mim. E o maior milagre que alguém pode receber é ouvir a voz de Deus todos os dias. O maior milagre é você ser sensível à voz de Deus, porque existem vozes que clamam dentro de nós, existem prazeres que querem ser satisfeitos a todo tempo. Então entrega mesmo ao Senhor tudo aquilo que você tem, entrega toda a sua vida ao Pai e Ele te conduzirá por caminhos de paz, por caminhos de alegria. Qual que é o segredo da alegria? Hoje eu comecei essa live falando que eu tô mais bonita do que os outros dias. Não que nos outros dias eu esteja feia, mas hoje eu olhei no espelho e falei, Deus, hoje eu não preciso nem de protetor solar com base. Deus, se eu aparecesse do jeito que eu acordei, o povo ia falar assim, que beleza, Raira. Mas isso não vem de mim. Isso é dom de Deus, eu recebi do meu Pai. Essa paz, essa alegria, só Deus Ele pode te dar. Se você falar assim, Raira, você não tem problema? Tenho muito problema. Tem muita coisa que nessa manhã eu precisaria resolver. Tem muitas coisas que querem sufocar o meu coraçãozinho. Só que eu não vou cair nessa. Não caio. Porque maior poder está no que habita dentro de mim e maior alegria tem o Espírito Santo para nos dar nesta manhã. Então não se renda à tolice, não se renda à falta de juízo, não se renda à ingenuidade. Quantas pessoas ingênuas, elas são passadas para trás por não ter discernimento do tempo, do modo que uma coisa deveria ser feita. Vocês estão compreendendo? Fala amém aí, gente. Para eu saber que vocês estão entendendo. Ontem eu abri uma caixinha de pergunta e eu recebi uma história, não sei se a pessoa está me assistindo aí na live, mas é uma pessoa que está me acompanhando aqui. E ela falou que ela contou uma história, que o filho dela chegou em casa, ela tem um filho de 3 anos, o filho dela chegou em casa falando que ele apanhou, acho que da professora, não vou lembrar a história direitinho agora. Mas ele apanhou na escola, alguém bateu nele. A mãe foi na escola tentar entender, ela foi na escola tentar compreender o que tinha acontecido. E quando ela chegou lá, parece que a professora não recebeu, tratou ela mal e tudo mais. Aí chegou o dia dos professores. Aí ela falou assim, eu preciso me retratar, vou comprar um presente, vou dar um presente para essa professora. E a professora devolveu o presente. Ela não ficou com o presente. E aí eu falei que ontem, na hora que mandasse um problema ou uma dificuldade, eu responderia com provérbios. E aí o provérbios que eu peguei e usei foi: quem repreende um zombador ou um tolo, uma pessoa ingênua, uma pessoa que não gosta da sabedoria, ela recebe insulto como resposta. Quem corrige o perverso prejudica a si mesmo. A palavra já nos alerta. Você quer saber se uma pessoa ela é sábia ou ela é uma tola? Corrige ela em algo errado que ela está fazendo. É só você corrigir uma pessoa. Repreende ela, não repreende na frente dos outros não, porque é feio. Mostra falta de amor. Mas quando você quer repreender uma pessoa, você quer corrigir ela, você chama ela num canto e fala assim, deixa eu falar uma coisa. Isso que você está fazendo não está certo, está errado. Muda seu caminho, muda sua rota, muda o jeito seu de falar, muda sua forma de compreender, aprenda a ouvir, aprenda a escutar. Se essa pessoa não te der ouvido, é porque ela não tem sabedoria. Mas a Bíblia vai falar que o sábio, o que ama a sabedoria, o que ama a instrução, quando você chama ele pro cantinho e falar assim, deixa eu te contar um negócio.
Ele vai falar assim, me conta. Porque ele ama receber instrução. Ele ama ser corrigido. Ele ama chegar num caminho estreito com o Senhor. Aqueles que são sábios, eles amam aprender algo novo. Se eles cometeram um erro, é porque eles não sabiam. E ele ama ser corrigido para que ele possa se retratar, para que ele possa se consertar. Então, eu quero te lembrar nesta manhã, seja sábio. Ame a repreensão, ame a correção. Deus, ele vai repreender aqueles que ele ama. A mesma coisa acontece com o pai e mamãe. A mãe que bate, o pai que bate, obriga, xinga, põe de castigo. Ele ama e ele quer que você entre num caminho que é de vida e não um caminho de morte. Então a repreensão, uma crítica que é construtiva, ela é acompanhada de amor e de sabedoria. Então, acolha essa sabedoria recebida. Assente-se à mesa com ela e permita que ela faça parte do seu dia a dia. Eu grifei esse versículo na minha Bíblia. Quem repreende o zombador recebe insulto como resposta. Ou seja, aquela professora devolveu o presente do tipo, não quero, não recebo isso que você está me dando, não gostei do que você fez. Quem corrige o perverso prejudica a si mesmo. Não se dê trabalho de repreender o zombador, pois ele o odiará. Repreenda, porém, o sábio, e ele o amará. Então, você viu que a pessoa é tola? Não continua falando não, porque aquilo vai gerar uma ira maior dentro dela e ela não vai receber. Instrua o sábio e ele crescerá na sabedoria. Isso aqui é bonito demais, gente. Ensine o justo e ele aprenderá ainda mais. Amém? Eu tô ministrando aqui e compartilhando a palavra para justos, viu? Que você aprenda e se instrua cada dia mais. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O conhecimento do santo resulta em discernimento. É a terceira vez, eu acho, que a gente vê falar aqui terceira citação, né, em capítulos do temor do Senhor. O temor do Senhor, para quem está chegando agora na live e não viu eu falando dos outros dias, o temor do Senhor não é um medo de Deus. O temor do Senhor é você crer o tempo todo que Ele está no mesmo ambiente que você. E você não faz, não porque ninguém está te vendo, mas você faz porque você sabe que o seu Pai, o seu Deus está aqui. Eu tô aparecendo aqui para vocês legalzinho, sentada numa cadeira, mas eu tô com o pé em cima de uma cama. O temor ao Senhor me faz lembrar que, embora eu tô aparecendo assim, o meu Pai vê que o meu pé está em cima da cama. Tô, gente, por pouco eu não faço assim, ó, e fica aqui, ó. Então, o temor ao Senhor é você trazer Deus para todo o seu ambiente e lembrar que todas as suas ações, pensamentos, atitudes estão sendo observadas pelo seu Pai. Um Pai que te quer bem. Ele não deseja seu mal e muito menos a sua morte, mas Ele quer que você cresça em sabedoria, cresça em graça. Versículo 11. A sabedoria multiplicará os seus dias e tornará a sua vida mais longa. Se você se tornar sábio, o benefício será seu. Segredo, hein? De novo, para guardar. Se você se tornar sábio, o benefício será de quem? Repete aí, da sua casa. O benefício será seu. Será seu, será seu. Se desprezar a sabedoria, sofrerá consequências. A mulher chamada insensatez, tolice, é atrevida, é ignorante e nem se dá conta disso. Faz as coisas e não percebe, né? Senta-se à porta da casa, no ponto mais alto da cidade, clama aos que passam pelo caminho, ocupados com seus próprios assuntos. Versículo 16. Venham à minha casa todos os ingênuos, e aos que não têm juízo, ela diz. Água roubada é mais refrescante, pão comido às escondidas é mais saboroso. Mal sabem, porém, que ali estão os mortos. Seus convidados estão nas profundezas da sepultura. Quantas pessoas acham isso, né? Enquanto está fazendo algo escondido, enquanto está fazendo, bebendo de fonte roubada, acha que a água é refrescante.
A água boa mesmo é aquela que vem direto da fonte do nosso Deus. Nessa manhã o Senhor ele tem um rio de águas vivas, fontes inesgotáveis para liberar sobre a sua vida. Não sei qual que é o problema que você está passando hoje, não sei o que você precisa no dia de hoje, mas Deus ele é essa fonte. Eu comecei falando da vida de Paulo. Saulo, que antes era um fariseu, um homem cheio de lei, um homem cheio de mandamento no seu coração, que durante uma caminhada teve uma revelação de quem Cristo é, e toda aquela lei, todo aquele conhecimento que preenchia o seu coração, ele passou a aplicar com discernimento, com a ajuda do Pai, para poder fazer com que o evangelho fosse anunciado a todas as nações. Paulo é um homem que vai mudar a história do cristianismo. Ele vai escrever mais de 13 cartas. 13 cartas são as cartas de Paulo. E todas as cartas de Paulo, quando você vai pegar para ler, existe um conhecimento tão rico, um ensinamento tão absurdo, que só alguém que recebeu do Pai poderia escrever todas aquelas coisas. Paulo vai falar muito sobre como você viver, como você conduzir a sua vida, como fazer com que a igreja vive em união, em harmonia. Ele vai falar o que é certo, o que é errado, o que você deve fazer no seu casamento, o que você deve fazer no seu trabalho, a conduta que você deve ter na sua vida. Então Paulo ele teve essa transformação por ter recebido ensinamentos direto do seu Pai. Nesta manhã nós aprendemos que a sabedoria, ela preparou uma mesa, ela fundou a sua casa com 7 pilares e ela está te chamando para se assentar com ela. Então, se assente com a sabedoria, chame ela para o dia de hoje e que você possa avançar aplicando tudo isso que você tem aprendido. Aleluia! Ei, Tati, tá boa? Outra coisa, outro ponto que eu queria deixar e lembrar é sobre você repreender, para você aprender a lidar com os corações. Se você falou algo e a pessoa não recebeu, pode ter certeza, é um tolo e não ama a sabedoria. Isso eu falei pra gente repreender, mas que nós possamos também sondar o nosso coração. Se nós somos daquele que recebe a repreensão com tá tudo bem, muito obrigado, ou se a gente recebe a repreensão falando não concordo, não acho, por que você está falando isso? Não, eu acho que você está pegando no meu pé, não é bem assim. Então sonda o seu coração e veja como é que você recebe as repreensões, as correções do seu dia a dia. É isso, que o Senhor ele possa nos dar a graça de avançar no dia de hoje, em nome de Jesus. Queria orar pela sua vida, queria orar pela sua casa, pedir ao Pai que nos dê a graça de avançar. Viu? Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus eu quero entregar a vida dos meus irmãos diante do Senhor. Eu te agradeço, papai, por mais uma manhã. Muito obrigado, Deus, muito obrigado por cada palavra que o Senhor tem trago para o nosso meio, por cada personagem da Bíblia que o Senhor tem me lembrado para que eu pudesse compartilhar com os meus irmãos, ilustrando provérbios. Deus, que nós possamos crescer em graça, em sabedoria, em discernimento, compartilhando com o nosso irmão. Eu abençoo o lar do meu irmão, eu abençoo o dia dele, que ele possa mesmo romper no dia de hoje. Eu oro mais uma vez pela nação brasileira, que os ingênuos dessa nação, que os sem juízos dessa nação, eles possam dar ouvido à voz da sabedoria. Pai, que nós não venhamos ser fariseu, pessoa que sabe da tua palavra, mas não a coloca em prática, não consegue ter discernimento e revelação de quem tu és. Mais uma vez te peço, Deus, traga o fruto do teu Espírito para o nosso meio, para que nós possamos receber dessa paz, dessa benignidade, dessa bondade, dessa temperança, dessa imparcialidade. Meu Deus, que nós possamos julgar com justiça, amando, meu Deus, revelando quem o Senhor é. Que quando a gente abrir a boca, Pai, as pessoas possam ver Cristo em nós. Cristo em nós, a esperança da glória, Pai. A natureza espera pela revelação dos filhos, pela mudança de caminho, pela mudança de rota. Meu Deus,
que o Senhor possa entrar nesse escritório aí, nesse ambiente de trabalho, meu Deus, na área profissional do meu irmão, e que ele possa tomar atitudes sábias. Meu Deus, não permita dele ser enganado, não permita dele ser passado para trás, não permita que os perversos, os insensatos, venham e roube, Pai, aquilo que um filho seu está conquistando. Nesta manhã nós reconhecemos que o Senhor é o nosso suficiente Salvador. Por isso nós te damos graça e falamos muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Eu não acredito numa graça que te dá a liberdade para pecar, mas eu acredito, Pai, numa graça que nos faz vencer o pecado. Não nos deixe cair em tentação, assim como o Senhor ensinou na oração. Nos livre do mal, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu vou tirar o óculos para que vocês deem print, para que vocês compartilhem com seus amigos e que amanhã possa ter mais pessoas aqui aprendendo provérbios com a gente, em nome de Jesus. Peraí, deixa eu ver aqui minha pose, consertar minha blusa. Já deu print aí? Dá print, compartilha e agradeça ao seu Pai. Agradeça a Deus porque Ele tem proporcionado esse momento aqui pra gente. Tô muito feliz porque eu não sou uma pessoa que ainda é uma grande influência nessa nação, mas eu tenho colhido testemunho, sabe? Testemunho de 1, 2, 3 almas que falam: Raira, muito obrigado, porque o que você ensinou eu consegui aplicar no dia de hoje, eu tava passando por essa situação e eu tô conseguindo vencer. Isso alegra tanto meu coração. Eu falei com Deus que eu não me importaria com os números, que isso não seria um motivo para eu prosseguir ou retroceder. Mas toda vez que a gente vê números, toda vez que a gente vê resultado, o coração da gente se alegra muito. Então eu gostaria de agradecer. Bebela hoje tá querendo participar, Bebela? Você quer participar, Bela? Quer falar alguma coisa? Fala aí comigo, para eu saber. Bebela é um orgulho pra mim, viu? Bela é uma menina que tem se entregado cada dia mais ao Senhor, uma menina que tem buscado sabedoria. Você quer participar, Bela? Fala aí pra mim. Ela pediu pra participar, cadê você? Não tô te achando. Marília, que felicidade, viu, de você estar aqui. Bárbara, é um privilégio, né? Que Deus abençoe vocês, viu? É um privilégio. Não sei se deu. É isso, pessoal. Que Deus abençoe o dia de vocês, viu? Que vocês possam mesmo avançar em tudo aquilo que Deus ele tem nos ensinado. Te conheci através da minha sogra, Aline, e estou amando acompanhar você, mulher de luz. Amém, Joyce. Fico muito feliz, viu? Glória a Deus por isso. É uma felicidade, Bárbara. É uma felicidade e um temor. Beijo, beijo, beijo. Silvana, beijo. Que Deus continue abençoando vocês, tá bom? Até amanhã, se Deus quiser. A Bebela quer entrar, gente. Pede aí para participar, Bela, porque não tá dando aqui. Envia a solicitação aí. Bela, acho que você vai ter que pedir, porque eu já mandei a solicitação e não tá dando. Eu? Aleluia! Bom dia! Bora, Raira. Meus amores. Vai crescer, Raira. Bora, bora. Ô, pastor, eu aceitei porque era Bebela. Se eu soubesse que era o senhor, eu não ia aceitar, não. Você já participou ontem. Tá querendo fama? É Isabela aí, né? Fui eu não. Tô dirigindo, né? Ô, Bela, Como é que eu vou participar?
Meu pai que queria que eu entrasse, tá? Ah, tá sobrando. Ele tá querendo fama, Ô, Bebela, Ele tá querendo deixa o pessoal te ver. Ô, Deixa o pessoal te ver. Não, Ela entra não. e não coloca ela, não. Ô, Bebela, você Vamos tem correr, aprendido vambora? com provérbios? Tenho, muito. Glória a Deus por isso, viu? Ô, Bebela tá uma gracinha. Pega o caderninho dela, te escuta todo dia, faz as anotações, né, Bela? Gracinha. Ô, essa menina é meu orgulho, gente. É minha filha na fé. Gracinha. Que Deus continue te abençoando, viu? Pra onde vocês estão indo? Eu vou deixar na escola e vou correr. Bora começar a emagrecer, Regimão. Ô, você não tem jeito mais não, meu filho. Ah, tá. Parado. Essa gordura sua, só meu filho, fazendo dieta. Beijo. Mas bora, Beijo. bora. Não pode perder a esperança, não. Beijo É isso com Deus, aí. juízo. Beijo. Deus abençoe vocês, viu, pessoal? Até amanhã, se Deus quiser.